Nós vamos meditar na palavra do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, né? E hoje, excepcionalmente, não vamos falar no livro de Atos. Dá uma pausinha por hoje, e na semana que vem a gente retorna, mas falar talvez do momento, né, que nós estamos vivendo como nação, essa apreensão, essa, às vezes, disputa, né, que nós vemos, às vezes, acontecendo, percebemos isso, acompanhamos pelas redes sociais, pelos telejornais, uma aparente disputa política, né, que às vezes um assunto tão importante como esse, que é de saúde pública, não é, a respeito desse coronavírus, e às vezes algumas pessoas vão tirando foco, e até nós mesmos, né, vamos nos envolvendo em discussões tolas, não é, e fugindo do real propósito, né? Então, eu quero realmente meditar com os irmãos hoje nesse texto, né, da Palavra de Deus, muito conhecido, que é o Salmo 33, o versículo de número 12, o Salmo 33, versículo 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E pensando nisso, e que a realidade da palavra de Deus ela não muda, é que nós tomamos hoje esse texto como um texto profético para a nossa nação. Como nós precisamos dessa felicidade do Senhor no nosso coração. E realmente, nós que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Nós podemos dizer que mesmo passando por esses momentos difíceis, ainda assim nós cremos que o Senhor nos faz feliz, não é? É certo que muitos de nós estamos, aqueles que podem ficar em casa, devem fazê-lo, não é? As crianças que não estão tendo aulas, por mais realmente penoso, né? Vamos usar essa palavra, que isso possa parecer para alguns, mas muitos de nós temos saído, inclusive a nossa equipe ministerial aqui da igreja, né? Temos dado assistência a irmãos, ido às casas, muitas vezes não entramos, né? Até para evitar, mas sempre com as máscaras, em alguns casos até mesmo com luvas, para entregar cestas básicas ou para uma visita, não é? Como ontem nós tivemos a alegria de ir à casa da irmã Ideucina, lá no bairro São Raimundo, né? Hoje estive da irmã, querida irmã do Carmo, né? Que está bem feliz, gostei de ver a alegria da irmã do Carmo, né? Que está lá recebendo seus familiares em casa, uma bênção. Também na irmã Georgina, né? Quero mandar um abraço aqui mais uma vez para ela, né? E ver aquela alegria, irmão Hilton. Mas, muitas das vezes, nós realmente precisamos renovar essa esperança no nosso coração. A expressão que aparece bem-aventurada, não é uma expressão interessante que nós, aqui nessa versão que eu tenho, ela traz como feliz. O feliz não é aquele, quando tudo em volta dele está bem, não, mas é aquele que, às vezes, no meio ao caos, ainda assim, ele consegue realmente perceber a misericórdia do Senhor e a bênção do Senhor sobre a vida dele. O salmista aqui, não é, nesse versículo, ele está expressando os propósitos de Deus para o povo de Israel. Um propósito eterno do Senhor com o povo de Israel. Diz respeito, no nosso caso também, ao povo de Deus, não é? Mas ela se aplica também à ideia que nós temos hoje de nação, como países, como um povo, e nós realmente cremos que o nosso país, o nosso povo, o nosso querido Brasil, ele só será feliz de fato quando
realmente formos uma nação que busca ao Senhor. E eu quero crer e tenho estado muito pensativo, não é, no seu irmão, mas o meu fato de estar pensativo não é de desconfiança do Senhor. Não, mas é pensativo sobre tudo isso que tem acontecido, né, para onde se vai, as discussões que são tomadas. E nós vemos, irmãos, eu cometeria aqui o ato corajoso, não é, de realmente pensar que nós, como nação brasileira, temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra o Senhor, né? Na medida em que, ultimamente, nós temos como nação cristã, sim, que somos, né? O último censo atesta que os cristãos no Brasil são cerca de 97% da população. Claro que estão incluídos todos os cristãos, né? Mas são grupos que têm a Bíblia como livro sagrado, não é? Que entendem os preceitos da palavra de Deus de uma ou outra maneira, não é? E aí estão incluídos, então, em sua grande maioria, os dois grandes grupos de cristãos que existem no mundo e no Brasil, que são certamente católicos e evangélicos das diversas denominações. E como cristãos, nós temos pecado contra o Senhor dessa nação, não é? Que diz que crê em Deus, que diz que crê no Senhor. Através, por exemplo, muitas vezes, de leis que têm sido criadas em nosso país, que realmente não contemplam o Senhor como Deus, como Criador de todas as coisas, como leis que são criadas negando os princípios da criação de Deus. Quando nós aceitamos, muitas vezes, governos injustos, corruptos, que criam sistemas perversos, injustos, por exemplo, de cobrança de juros. O Brasil é o campeão em cobrança de juros no mundo. Os irmãos imaginam isso? Nós cometemos o pecado também de aceitarmos e de convivermos, irmãos, com o distanciamento social, não apenas no sentido de estar longe, mas um distanciamento econômico, um distanciamento onde muitos têm muito, aliás, poucos têm muito, e muitos têm muito pouco para sobreviver. Uma realidade que parece para muitos de nós, ela não é verdadeira, mas basta sairmos aqui, por exemplo, em Governador Valadares, ou em qualquer cidade do Brasil, não precisa nem ser grande, qualquer cidade do Brasil, você vai indo para as periferias, você vai encontrar quadros terríveis de pessoas que lutam no dia a dia, às vezes para ter o que comer. Não estamos falando da África ou de outros países, estamos falando do Brasil, da realidade de Minas Gerais, da realidade da minha cidade, da realidade da sua cidade. Nós pecamos ao aceitarmos, sem reclamar, não é, do nosso país ser um país dominado pela idolatria. A maioria dos nossos feriados são feriados chamados religiosos, que cultuam, muitas vezes, na maioria das vezes, coisas que a palavra de Deus não tem nada a ver, nem trata disso. Nós pecamos quando não respeitamos as autoridades constituídas, como quando entramos num jogo dicotômico, né, de um lado ou de outro, seja da esquerda, da direita, do ponto de vista político, como se Deus tivesse lado. Nós pecamos nisso também, e às vezes queremos o sucesso do governo X ou o insucesso do governo A, ou nos posicionarmos como torcidas de time de futebol, brigando por uma ideia, por mais absurda, antibíblica que ela seja, e nós preferimos defender ou essa ou aquela pessoa, essa ou aquela ideologia. E com isso, nós
também nos posicionamos contra aqueles que Deus colocou como autoridades sobre nós. E essa é uma grande verdade que a palavra de Deus nos aponta. Essa é uma grande verdade. A verdade de que toda autoridade constituída, ela é constituída pelo Senhor. Todo governo. Os que vieram antes desses atuais governos que estão aí, quanto também os que virão depois. Todos estão lá por obra e graça do Senhor, e algum propósito Deus tem quando permite. Não é? Portanto, o que seria uma nação feliz? Eu trago para a nossa reflexão hoje pelo menos dois pontos, né? Duas razões para que uma nação possa ser feliz. Eu penso que a primeira maneira de uma nação ser feliz é que a nação feliz é aquela que tem o poder de Deus acima de todas as coisas. Em Isaías, no capítulo 33, versículo 22, nós lemos assim: pois o Senhor é o nosso justo juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Esse versículo é muito interessante. E é interessante que nessa imagem que eu trouxe aí, você pode ver atrás o Congresso da República, né? E o Senado, que é o Congresso, e a Câmara. Aliás, o Congresso, que é o Senado, e a Câmara dos Deputados, né? Nós vemos aí, então, a palavra de Deus dizendo que o Senhor é o nosso juiz. E que, portanto, né, Ele exige de nós também justiça. A justiça é um daqueles atributos de Deus que nós chamamos de um atributo comunicável de Deus a nós. Há atributos de Deus que Ele não comunica conosco, né? Por exemplo, a eternidade de Deus. Deus não comunica a sua eternidade, pelo menos no sentido corporal do homem físico, não. Nós somos eternos no sentido espiritual de Deus, isso sim. Também, Deus não compartilha conosco, não é? De outros atributos que são próprios dele, não é? Mas há outros que ele compartilha. Um deles é a justiça. Isso quer dizer que quando a palavra de Deus diz que o nosso Deus é justo, ela está nos dizendo que na medida que nós buscamos ao Senhor, que na medida que nós nos colocamos diante do Senhor que é justo, nós também devemos praticar a justiça e exigir dos outros que pratiquem também a justiça. Portanto, quando nós não procuramos ser justos nas nossas ações, ou quando nós aceitamos a injustiça do mundo, dos nossos governantes, daqueles que têm autoridade sobre nós como algo normal, quando a gente aceita que o suborno seja algo normal, quando a gente mesmo também, na nossa vida diária, nós aceitamos pagar algum tipo de propina, algum tipo de dinheiro indevido para conseguirmos alguma coisa, nós também estamos, na nossa ação diária, sendo injustos, né? O Salmo 7, versículo 11, diz que Deus é o justo juiz e Deus sente indignação todos os dias. Que interessante. E ainda, no Eclesiastes 3,17, a palavra de Deus nos diz: Deus julgará o justo e o perverso. Claro que Deus, como justo juiz, Ele faz justiça. Mas também nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, estarmos buscando sermos justos nas nossas ações e exigindo dos nossos representantes no poder que nós elegemos serem justos também. E não é isso que temos visto em nosso país. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
Muitas vezes, as cortes de justiça, elas não estão agindo de uma maneira justa. E nós, o povo de Deus, precisamos nos levantar contra isso. Não nos submetendo à liderança daqueles que Deus colocou, não. Mas também buscando nós sermos justos na nossa vida, mas também buscando de alguma maneira que os nossos representantes, aqueles que estão em posição de poder, possam também agir com justiça. A nação feliz, então, é aquela que reconhece na justiça de Deus e confia nela. Há 3 poderes na República, né? Um deles é esse que eu já disse, o poder chamado judiciário. Mas há também aquele que é chamado o legislativo, né? Que o poder legislativo faz? Como o próprio nome indica, ele faz as leis. Nas cidades, ele é representado pelos vereadores, nos estados, ele é representado pelos deputados estaduais, e no país eles são representados pelos deputados federais e pelos senadores que têm mandatos distintos. Essas pessoas que nós elegemos, elas são responsáveis por formular as leis e fiscalizarem o cumprimento dessas leis. Tá certo? Os vereadores, os deputados estaduais e federais e os senadores. Essa é a tarefa deles. Eu te faria uma pergunta. Você se lembra em qual vereador você votou nas últimas eleições? Você se lembra qual deputado estadual você votou? E você se lembra qual deputado federal e senador você votou na última eleição? Essa é a primeira pergunta. Vamos supor que você responda sim, eu me lembro. Eu tenho certeza que a maioria não se lembra. A maioria não se lembra. Ou votou porque alguém indicou, porque achou um papel na rua, ou nem votou, anulou o voto. Se você disser que não lembra, eu quero dizer que você comete pecado. Porque nós não podemos apenas acreditar na justiça de Deus e em ter Deus como nosso legislador apenas. Nós precisamos cumprir o nosso papel, que é o de eleger pessoas que na vida do dia a dia são pessoas justas, são pessoas dignas, são pessoas que defendem de fato uma luta e uma causa. E há pessoas no mundo político que defendem uma luta, uma causa e que acreditam naquilo e que são pessoas que realmente pode se confiar. Se você disse que se lembra de todo mundo que você votou, eu faria outra pergunta para você. E a pergunta é essa: você tem acompanhado o trabalho desses legisladores? E você está sabendo o que eles estão fazendo? Em que eles estão votando? Quais são as causas em favor da população e em favor do Evangelho que eles estão envolvidos? Se você diz que não, eu quero dizer a você também, você comete pecado. A nação não poderá ser feliz enquanto pessoas sem escrúpulos, pessoas que nós criticamos o tempo todo, estiver lá. Pessoas que você e eu colocamos lá. Portanto, o que eu quero dizer no nome de Jesus é que muito daquilo que nós criticamos, que nós entramos numa discussão política, numa polarização política, nós mesmos somos responsáveis pela não adequação e pelo não cumprimento disso, porque nós somos negligentes. Deus é o grande legislador. Aliás, a Bíblia nada mais é do que um compêndio de regras, não é? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tanto é que existe um livro no Antigo Testamento chamado Levítico. É o livro das leis. E, ainda que o Senhor Jesus tenha trazido o tempo da graça, mas também há regras a serem cumpridas na palavra do Senhor. Por isso, o nosso Deus, que é o nosso legislador, ele diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 16 e 17, que também
ele fez as primeiras leis, mas o texto que eu quero, se tiver como colocar aí, Rafael, é o Isaías 10, versículo 1. Isaías 10, 1. Tá certo? Que diz assim: ai daqueles que decretam leis injustas. Ai daqueles que decretam leis injustas e os que escrevem leis ou decretos opressivos. Vejam, desde lá o Antigo Testamento, a palavra de Deus já está chamando a atenção para isso. Não é? Então, uma nação feliz é aquela nação que escolhe servir ao Senhor. E nós temos visto que muitas vezes leis têm sido aprovadas ao arrepio da Constituição brasileira e ao arrepio de uma nação que é laica, sim. O Estado ele não é religioso, não é? Ele é laico no sentido de não favorecer a nenhuma religião, mas não há negar que a nossa nação é uma nação cristã, que o nosso povo é um povo cristão, que o nosso povo é um povo que tem em suas casas ou a Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91, ou um crucifixo ali, ou uma imagem do culto que a pessoa tem. De qualquer maneira, é um país que serve ao Senhor e que deveria voltar-se para os propósitos e para a ação da palavra de Deus. E quantas leis oprimem o povo, e nós temos um povo que realmente precisa do cuidado do Senhor. E quanto nós estamos omissos em saber o que acontece muitas vezes nas casas legislativas do nosso país. A palavra de Deus, ela é o princípio ético e moral para a nossa sociedade. Portanto, a igreja precisa. Mas aqui em Valadares não é o caso, porque se quiséssemos ter pessoas aqui agora ouvindo o culto, poderia, né, desde que cumprindo algum protocolo, mas seria possível termos cultos presenciais sem problema. Mas eu sei de cidades no Brasil, não vou me arriscar a dizer, porque nem tudo que a gente vê na internet realmente é verdade, mas há cidades no Brasil onde as prefeituras, por exemplo, fecharam as igrejas, não pode ter culto. De jeito nenhum presencial. Em algumas delas, não pode ter nem culto presencial, como nós estamos, culto online, como nós estamos fazendo aqui. Isso é errado. Isso fere a Constituição brasileira. O direito de culto ele é inviolável. Não pode, é ilegal. Mas em muitos lugares os crentes estão caladinhos, a igreja está quietinha, ninguém fala nada. Aqui na primeira igreja nós temos feito isso porque entendemos a liderança da igreja, não é? Entende que é o melhor momento e graças a Deus nós temos conseguido chegar, se não a todos os membros, mas a grande maioria dos membros através desse meio aqui. Quem não participa porque não quer, porque há condição de participar, não é? Então, nós cremos que estamos cumprindo. Agora, não porque um governo, ou uma prefeitura, ou o que for proibir, porque se proibir, nós temos não apenas o direito, mas até a obrigação de requerermos os nossos direitos. Claro que cabe ao poder público exigir que as pessoas usem máscaras, mantenham a distância, isso é perfeitamente cabível. Mas a proibição do culto, jamais. Isso é anticonstitucional. Mas muitas igrejas, em alguns lugares, vão aceitando essas coisas. Vão ficando calados. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve balizar a nossa ação, toda ela. E não podemos nos acovardar de maneira nenhuma. É a igreja do Senhor que deve influenciar as leis e a sociedade como um todo, e não o contrário. E não o contrário. Não é? Por tanto tempo, nós evangélicos, por exemplo, no Brasil, fomos minoria. Eu me lembro, criança ainda, recebia bullying na escola, os mais diversos, que não vem ao caso aqui falar, não é isso? A turma está rindo de alguns aí. E, no entanto, nunca fomos respeitados, né? E levamos isso na boa. E ainda, em alguns lugares, nos sentimos também como evangélicos, como cristãos evangélicos, em alguns espaços, em algumas situações, nos sentimos também discriminados.
Mas isso não é motivo de criar uma lei para defender o evangélico. Não. Não. Não é? Por isso nós precisamos estar atentos. O terceiro poder da República é o poder executivo, né? Que são exatamente os prefeitos, os governadores e o presidente da República com seus secretários, ministros, etc. Né? Qual que é a tarefa do poder executivo? Cumprir as leis que os vereadores, e deputados e senadores fazem, né? E, se não cumprir, cabe ao Poder Judiciário, então, julgar, inclusive, o Poder Executivo. São os três poderes, onde cada um tem um papel muito claro e eles não podem se degladiar como tem acontecido, parecendo, no nosso país. E nós precisamos orar, irmãos. Aqueles que conhecem a história sabem que, desde que o Brasil é uma república, poucos presidentes, se não me engano, 4 parece, é que começaram o seu mandato e terminaram sem nenhum problema. Teve Getúlio Vargas, teve golpe em 1930, teve depois a segunda era, a Vargas, na década de 40, na década de 60, o golpe militar, ou revolução, como queira. Depois, agora na chamada redemocratização de 1985 para cá, nós tivemos 2 presidentes que não terminaram o seu mandato, porque foram impedidos de terminar, e os vice que tiveram que terminar. Né? E estamos nessa balbúrdia agora no país, onde é necessário haver uma unidade, e essa unidade ela só virá, eu penso, quando o povo de Deus realmente, ao invés de ficar batendo boca de política daqui e dali, e polemizando daqui e dali, nós realmente percebemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e que nós precisamos colocar a nossa boca no pó, orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, orar para que esses governantes tenham sabedoria vinda de Deus para tomar as decisões necessárias num momento tão grave. Mas, acima de tudo, que nós cristãos também façamos valer as leis, que nós cristãos também estejamos atentos às pessoas que nós democraticamente, vejam, nós é que elegemos essas pessoas de quem nós tanto reclamamos, mas nós não oramos, não pedimos conselho a ninguém e vamos fazendo as coisas. Mas, na verdade, como diz o profeta Isaías também, no capítulo 33, no versículo 22, ele diz assim: o Senhor é o nosso Rei. Tem como colocar esse versículo aí, Rafael? É o versículo Isaías 33, 22. Aí fala dos 3 poderes: o poder judiciário, legislativo e executivo. Olha lá, o Senhor é o nosso juiz, judiciário. O Senhor é o nosso legislador, legislativo. E o Senhor é o nosso rei, executivo. Então, o Senhor, aí nessa profecia de Isaías, o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus da igreja, ele sim, pode deixar o versículo aí, Rafael, ele sim é o juiz, e é nele que devemos espelhar a nossa justiça. Ele sim é o nosso legislador, é na sua lei que nós devemos viver, e ele sim é o nosso rei, é aquele que executa, é aquele que nos governa. Mas a nossa ação como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, não pode ser, de maneira nenhuma, uma posição de ficar quieto ou de entrar nessa provocação de Facebook, de não sei o quê e de não sei o quê. Não. A nossa postura como cristãos é de oração, mas é também de uma postura, não de ficar mandando recadinho e às vezes até atrapalhando amizades pela internet, mas é uma ação muito, muito mais poderosa, uma ação realmente de quem quer ver essa nação transformada pelo Senhor. E eu creio que esse momento é um momento importante para que isso aconteça. Nós precisamos de governantes que temam ao Senhor, e não apenas que digam que temam, que usam o nome de Deus em vão muitas vezes, e a maioria, se não todos, usam o nome de Deus em vão. Mas a Bíblia diz que, Provérbios 29, 12, se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos.
estou agora já em Provérbios 29, 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Uma palavra muito comum hoje que está em voga, né, de usar é a palavra fake news. Uma palavra inglesa, né, que quer dizer nada mais ou menos que notícia falsa, notícia mentirosa. E é isso que a Bíblia está dizendo. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. E aí, infelizmente, o que nós temos hoje é exatamente as chamadas fake news. Não dá para acreditar em nada que a gente lê em rede social. Quando você vê uma informação, você precisa em vários outras fontes, né? Hoje, por exemplo, a ministra da Cultura, a Regina Duarte, pediu demissão. Eu recebi logo cedo essa notícia, mas fui em várias fontes para checar, né? E, às vezes, até alguém do meio evangélico. Ontem, por exemplo, tivemos a perda de duas grandes, né, lideranças, o Ravi Zacarias, um teólogo, né, muito respeitado, e também da Nilma, irmã Nilma, que era esposa do Paulo César, do Grupo Logos, muito conhecido no mundo evangélico, os mais antigos aí vão se lembrar da Nilma, não é? Faleceu ontem, foi sepultada hoje. Mas, quando eu vi essas notícias, eu procurei outras fontes, porque nem isso, nem o chamado meio gospel evangélico, a gente pode acreditar. Aliás, talvez, infelizmente, esse é um dos que a gente menos pode acreditar. Tem um site, inclusive, que chama Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Não existe Fuxico Gospel. Né, pastor Alessandro? Você está rindo, né? Não pode existir isso. Isso não é de Deus, não. Aí fala que o cantor fulano gospel, sei lá, fez não sei o quê. É cada coisa, irmãos. Como uma nação vai ser feliz desse jeito se o próprio povo que se chama povo de Deus está aí confuso, está aí sem saber que somos luzes no mundo em trevas, está aí sem saber que evangelho que nós pregamos, está aí sem pregar o evangelho, sem viver o evangelho e sem conhecer o evangelho. Mas a palavra de Deus diz que a nação feliz é aquela cujo povo escolhe servir ao Senhor. Essa é uma nação feliz. Não é? Quando o Brasil terá Deus como Senhor? Não é quando a maioria for evangélica, porque maioria evangélica, ou maioria católica, ou maioria isso, aquilo, isso não diz nada. Isso só diz que a maioria pertence a determinada religião. A mim não interessa a maioria da religião do Brasil ser a religião batista, como até há pouco tempo os Estados Unidos foi a maior nação batista do mundo, as igrejas batistas era a maior denominação. E daí? É o país que mais fez guerra no mundo também. Não. O que precisa também não é um presidente evangélico. Não. Não. Precisamos, no nome do Senhor Jesus, que reine a justiça para todos. E que o povo brasileiro entenda que existe um só Deus, um só Senhor, e se renda a Ele, e cultue a Ele. E aí essa nação vai ser transformada. Não adianta ter maioria evangélica com pessoa dormindo na rua ao relento. Não adianta ter maioria evangélica sendo um dos maiores produtores de droga, exportador de droga, e nas grandes cidades onde os traficantes dominam áreas que nem a polícia chega. Não adianta ser maior país evangélico desse jeito. Muito menos católico ou cristão, como nós nos dizemos. Precisamos, sim, ser um país que serve e teme ao Senhor. E, para isso, uma coisa é necessária. É que aqueles que dizem ser de Deus, pertencentes a que denominação cristã for, precisam, de fato, viver esse evangelho. E viver no dia a dia. Viver com o irmão ali do lado. E quando eu me refiro a irmão, não é só o irmão da mesma igreja, não. É o seu irmão que você encontra na rua com ele todo dia, que tem carne, osso, sangue, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E por quem Cristo morreu, seja ele preto, branco, homossexual, heterossexual, o que for, ou chinês, o que for, Power Ranger, o que for.
e você entender que você precisa testemunhar para Ele, viver o Evangelho, ganhar essas pessoas para você primeiro, porque depois, com certeza, elas chegarão a Cristo. É preciso que paguemos o preço da oração, também nós, igreja, e do arrependimento. O apóstolo Pedro escreve na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vocês são raça eleita, ou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É orar e buscar o Senhor, como diz o clássico texto de Crônicas. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e converter-se dos seus maus caminhos, converter-se e abandonar práticas. Isso é que se converter. Não é mudar de religião, não é mudar de denominação. É se converter, é mudar de caminho. E a promessa do Senhor é clara. Perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Ele abençoa, dá alívio ao sofrimento, proteção e sustentação. Precisamos, de fato, irmãos, de uma nação feliz. Mas não uma nação feliz por causa de futebol, porque nem isso está dando alegria mais para nós. Não uma nação feliz por causa de samba, de mulher pelada e carnaval. Porque isso é passageiro. Mas uma nação feliz porque serve ao Senhor de fato. Uma nação feliz porque mesmo diante do desastre ela tem esperança. As pessoas não vão se suicidar, não vão adoecer, porque tem a sua esperança no Senhor. Que o Senhor Deus venha sarar de fato a nossa nação, fortalecer os cristãos do nosso país, que haja conversões genuínas, orações sinceras pela paz nos governos, na população. Porque, como diz o irmão Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo pode muito nos teus efeitos. E ele diz lá, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e não choveu, e orou, e choveu. Você e eu somos pessoas sujeitas às mesmas paixões de Elias. Talvez o que falta a nós é orar com fé, como ele fez. Que, irmãos, temos um país feliz, uma nação feliz. Uma nação que busca o Senhor. E uma nação onde nós possamos fazer diferença. Em nome do Senhor Jesus. E a diferença começa com você, começa comigo. Com pequenos gestos, atos solidários, aquilo que eu chamo de atos de bondade, que são atos de ver no outro a imagem do próprio Cristo, ver no outro a imagem do próprio Deus, e servi-lo, e ser bênção, nesse tempo em que as pessoas estão tão abertas ao Senhor da palavra e à palavra do Senhor. Que Ele, portanto, abençoe a sua vida profunda e abundantemente. E que no nome do Senhor Jesus, você também esteja fazendo essa diferença. E que a vida de Deus em você realmente possa fazer muita diferença.